E agora eu quero compartilhar com você uma palavra do coração do Senhor para o meu e o seu coração. E eu quero ler o texto que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versos de 33 a 39. Se você puder nos acompanhar, vai ser uma bênção. E a palavra do Senhor, ela diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai der a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Amados irmãos, essa palavra ela tem sido muito profunda nesse tempo das nossas vidas, onde nós estamos apenas saindo das nossas casas para comprar alimento, para comprar itens de primeiras necessidades. E esse texto ele fala muito claro da vontade que Jesus tinha de revelar o verdadeiro sentido da vinda dele ao mundo, que era suprir as nossas necessidades. E olha, a palavra pão é a palavra pão significa um alimento, se não me engano, o mais popular entre as nações. A Bíblia se refere a pão em 392 versículos. E em 315 ela usa a palavra no singular. A célebre oração do Pai Nosso menciona o pão como sendo uma necessidade básica. É um alimento básico que deve ser buscado diariamente. Por isso, nós nos preocupamos em suprir a nossa despensa com o alimento que precisamos para o dia a dia. Em todo o mundo é possível ver as pessoas nos mercados, nas padarias, nas lojas de conveniências, nas quitandas, a busca de alimento, a busca de pão. Pão é um dos mais antigos e mais valiosos alimentos. Em João 6, no verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E olha, das 7 importantes declarações do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, descrita no Evangelho de João, essa é uma das mais importantes. Eu sou o pão da vida. Nessa declaração, Jesus evidencia a sua divindade. Ele não é como nós. Nós existimos a partir do nosso nascimento, a partir da nossa criação, ao passo que ele é eterno. Ele não foi criado, mas ele é criador. E quando Jesus declara aos judeus: eu sou o pão da vida, no texto seguinte declara que eles entendem que Jesus estava expressando claramente, verdadeiramente, a sua divindade. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. E um texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 41, fala muito claramente e nos revela alguns significados de Jesus Cristo para a nossa vida. Amados, você precisa de alimento, eu preciso de alimento. Mas quem é o pão que nos alimenta diariamente? A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
e alguns significados sobre esse alimento espiritual que é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero começar que ser o pão da vida significa que ele veio ao mundo para suprir as nossas necessidades. Essas necessidades começam pela própria vida e passam pelos alimentos. Por isso você precisa se alimentar diariamente. Em segundo lugar, significa dizer que não existe vida sem alimento. Não existe vida sem Cristo. Não existe vida sem Jesus. Ele é a própria vida. Nele estava a vida. Em João 1,4. Ele é o doador da vida, incluindo a nossa salvação e a nossa ressurreição. Ele nos dá vida em todas as dimensões. Não apenas materialmente falando, mas espiritualmente falando. A vida espiritual, ela é eterna. Amados, quando Jesus afirma ser ele o pão da vida, ele está dizendo que sem ele nada podemos fazer. Nós precisamos que Jesus habite em nós. Em terceiro lugar, amados irmãos, também significa dizer que nós nos devemos alimentar dele. O corpo se alimenta do pão material, do pão natural. O espírito, ele se alimenta do pão espiritual que é Jesus. O corpo se alimenta pela boca, mas o espírito se alimenta pelo ouvido. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Em Romanos 10:10, a palavra declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4, verso 4, o texto diz que Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento. Ele, o pão da vida, é também a própria palavra que sai da boca do Senhor. O capítulo 6 do Evangelho de João se abre com o texto que declara a multiplicação dos pães e, consequentemente, a alimentação de uma grande multidão. Esse milagre, amado irmão, ele apresenta, ele aponta para a glória de Jesus Cristo. Porque ele, como pão da vida, naquele momento de necessidade daquela multidão, ele faz a multiplicação dos pães e peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas. Um outro significado de que Jesus é o nosso alimento, o pão da vida. Irmãos, Jesus tanto pode prover alimento natural como espiritual. A multidão no deserto, ela foi duplamente alimentada. Fartou-se do pão nosso de cada dia, ou seja, do alimento que edifica o corpo, mas também do alimento que edifica a alma. E Jesus se declarou o pão da vida. O pão que desceu do céu. Ou seja, só ele tem a capacidade de alimentar multidões. E isso resulta do fato de ele ser um verdadeiro ser divino, ser o próprio Deus encarnado na terra. A multidão se fartou no deserto com maná. Jesus, no seu tempo, alimentou o povo com pão e com peixes. Um outro significado de que Jesus é verdadeiramente o pão que nos alimenta é que Jesus é infinitamente superior a Moisés. Através de Moisés, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Jesus é, por excelência, o supridor das nossas necessidades. Todas elas. Não somente o alimento físico e espiritual, mas em todos os sentidos. Ele nos satisfaz plenamente. Ele é um alimento superior ao maná, que cada um poderia colher no deserto.
Jesus esclareceu, amados irmãos, aos judeus, que não foi Moisés quem deu o maná. Não foi Moisés. Foi o próprio Deus. O maná era um símbolo, um tipo de uma figura que representaria Jesus Cristo no Novo Testamento, onde supriria a necessidade de nós, do ser humano. Qualquer um podia colher o maná, mas para ser alimentado por Jesus, a fé é indispensável. Jesus nos satisfaz a fome e também a sede. Jesus nos preenche, Jesus nos completa, Jesus nos enche. E mais um significado, irmãos, que Jesus é o nosso alimento. Nós devemos nos identificarmos com Ele, porque Ele preenche as lacunas da nossa vida. Quantas pessoas estão preocupadas com as dificuldades no seu trabalho, com dificuldades de conseguir emprego? Jesus preenche a nossa vida. Nós precisamos de que Jesus esteja diariamente conosco em cada momento. Não somente nos momentos de alegria, mas nas horas de dificuldades. Nós precisamos nos identificar com Ele. Quando comemos pão, ingerimos o seu conteúdo e permitimos que todos os nutrientes se associem ao nosso corpo. Quando nos alimentamos de Cristo, amados, nós nos tornamos parte dele. Há muito tempo se costuma dizer que a pessoa é aquilo que come. Pessoas que se alimentam mal, vivem mal. Pessoas que se alimentam bem, vivem bem. Nós, os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós nos destacamos porque nós temos um alimento superior. Um alimento que não somente supre a nossa necessidade física, mas um alimento que supre a nossa necessidade espiritual. Nós somos destacados no meio da humanidade porque temos Jesus Cristo. Porque Ele veio para todo aquele que nele crê. Mas mesmo nesse período onde muitos se preocupam com o que haver de comer ou de vestir, Jesus supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós. E um outro significado que Ele é o nosso alimento, amado irmão, é que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ao apresentar-se como pão vivo que desceu do céu, cada vez que celebramos a ceia do Senhor, e hoje é um domingo onde muitas igrejas celebram a ceia do Senhor, e nós estamos incapacitados de celebrar a ceia com você, ao vivo. Nós lembramos da sua morte, nós lembramos da sua dor, do seu sofrimento. E se nós analisarmos, amados irmãos, o processo de fabricação do pão, no processo, o trigo, ele é moído, amassado, triturado e levado ao fogo para se tornar o nosso alimento. E olha, assim como a morte do trigo, a morte de Jesus Cristo nos concede vida. A vida de Cristo nos sustenta. O amor de Cristo nos constrange. As palavras de Jesus nos dão vida e vida em abundância. Eu louvo a Deus porque Ele nos permitiu ter o privilégio de conhecer a Jesus Cristo, o pão da vida. O pão que nos alimenta, que sacia a nossa sede, que preenche a nossa alma. Amados, temos vivido momentos difíceis, de perdas, de falta de expectativas. Nesse tempo de quarentena, onde saímos das nossas casas somente para comprar alimento e utensílios de primeira necessidade,
nós não devemos esquecer algumas coisas. Por exemplo, precisamos de alimento espiritual. Aquele que entra pelo ouvido. Você precisa não apenas ler a palavra, mas ler e ouvir, porque a fé ela vem pelo ouvir. Nós precisamos também de vida, não somente material, porque essa vida um dia, não esqueçamos, amados irmãos, ela volta ao pó. Nós precisamos de vida em abundância, uma vida eterna. E eu e você precisamos de Jesus Cristo. Cada ser humano na Terra precisa de Jesus Cristo para que possa ter a vida eterna. O nosso espírito precisa de alimento, do pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Precisamos estar alimentados para alimentar outros. Essa é a missão que Jesus deu à sua igreja. A responsabilidade de que o mundo conheça Jesus Cristo é minha e é sua. Amados, o mundo nesse caos, o mundo nessa pandemia, ele espera isso de quem? Ele espera de mim, mas espera também de você. Nós precisamos, amados irmãos, não esquecer que Jesus é o nosso alimento, que nós precisamos buscar esse alimento diariamente. O maná caía toda manhã no deserto. Ao amanhecer o dia, o maná descia do céu e era colhido, e não haveria sustento para vários dias, não podia se guardar. Nós precisamos pegar a porção diária. E eu e você precisamos separar um tempo diário para estar com Cristo, para ouvir a Ele, para meditar na sua palavra, para que tenhamos um conhecimento mais profundo do coração dele, daquilo que ele tem para nós. Amados, Jesus, o pão da vida, espera que nós, verdadeiramente, a cada dia, entremos no nosso secreto para ter um momento de comunhão com ele. O nosso momento a sós com ele. Ele, o pão que desceu do céu, o nosso alimento, nos suprirá de todas as necessidades. Vamos separar um tempo para ele. Vamos separar um tempo para ler a palavra, para meditar na sua palavra. E assim nós nos alimentaremos para as 24 horas de cada dia. Nós estamos preocupados com alimentos. Nós estamos preocupados se vai ter ou não para adquirir. Isso é, quem tem recurso para adquirir. Mas Jesus Cristo está disponível 24 horas para a minha vida e para a sua vida. Porque o desejo do coração dele é nos resgatar, é nos restaurar, é nos transformar, é nos dar vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio. Porque todo aquele que o Pai manda a ele, ele não rejeita. Ao contrário, ele nos ressuscitará no último dia. Eu quero dizer para você que eu preciso desse alimento diário. Em alguns momentos, até quando eu estou fazendo outra atividade, o Espírito me alerta e, momentaneamente, eu entro em contemplação para ouvir e meditar naquilo que o Senhor está falando. Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo, o pão que supre a sua necessidade, que ama você e que cuida de você. Cairão muitos, irmãos, cairão muitos nesse período. Nós vamos sentir saudades de muita gente. Mas Jesus Cristo permanece o pão da vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, supra as suas necessidades, abasteça a sua despensa espiritual, mas para isso você precisa se colocar diante dele
Você precisa se colocar disponível para receber esse alimento. Você tem que abrir a porta, como está lá em Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo quer cear com você. Ele não só alimentou aquela multidão que o Evangelho de João cita. Não. Jesus Cristo quer cear com você hoje. E se você, nessa noite, tiver esse encontro com Jesus Cristo, amado irmão, você vai poder desfrutar da vida eterna. Você vai poder desfrutar da alegria do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Alguns de nós que estão aqui nos ouvindo estão com parentes contaminados ou infectados com esse vírus. Mas, amados, o alimento que supre toda a nossa necessidade, ele é suficiente também para você nesse instante. Se você deseja participar conosco no nosso momento de oração que teremos em seguida através do Zoom, eu peço que você deixe a sua mensagem e nós vamos enviar o link e nós vamos estar juntos e nós vamos estar orando por cada necessidade, por cada pedido, porque Jesus, o pão da vida, está disponível para suprir a nossa necessidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco aqui ao vivo. Que a glória do Senhor seja sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua família, sobre a sua descendência. Nós abençoamos a sua vida no nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Eu quero aproveitar e agradecer a você que está conosco. É um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor sobre a sua vida. É um privilégio poder fazer com que a voz do Senhor entre através dos seus ouvidos e dos seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pão que desceu do céu. Nessa noite, nós ouvimos a tua voz. Nós nos quebrantamos na tua presença, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, nós estamos confessando diante de Deus e do mundo que o Senhor é a nossa salvação. Por isso, Senhor, eu coloco todas essas vidas e as vidas daqueles que estarão nos vendo e ouvindo durante essa semana, a partir desse vídeo. Que o teu Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que sonda o homem, aquele que prescruta o coração do homem, venha estar visitando cada um que está conosco, cada um que nos ouvirá nesses dias, e que eles possam desfrutar do pão verdadeiro que desceu do céu e que é real. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de sermos a tua igreja. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor, nesse instante, a nação brasileira. Pai, tem misericórdia do nosso país. Toma nas tuas mãos, Senhor, toda a autoridade constituída por ti nessa nação. Abre os olhos espirituais dos nossos dirigentes, nos níveis federal, estadual e municipal. Abre os olhos espirituais. Revela, Senhor, os desejos do teu coração para esse povo. Guarda, Senhor, essa nação. Guarda, Senhor. Protege-nos, Senhor, dos corações maus. Nós colocamos também diante do Senhor cada vida que está nos hospitais, cada vida que foi contaminada por esse vírus. Que a tua misericórdia seja sobre elas, que a tua mão seja sobre elas,
Opera milagres, Senhor, através dos médicos, dos enfermeiros, dos instrumentos e equipamentos dos hospitais. Nós pedimos que o Senhor venha guardar essa equipe de saúde que tem se doado para salvar a vida nesse momento. Ô Senhor, fortalece-os, supre as suas necessidades, renova as forças, dá-lhe o vigor necessário para que vidas sejam restauradas. Nós apresentamos diante de Ti também, Senhor, todas as famílias enlutadas. Ô Espírito Santo de Deus, visita cada família que perdeu seus parentes nessa pandemia. Ser com eles, traz o consolo, o conforto, porque o Senhor é o pão da vida. Oh Deus, nós apresentamos a Tua igreja. Deus, desperta a Tua igreja. Deus, se revela a Tua igreja. Glorifica Teu nome através da Tua igreja. Que a Tua igreja possa ser o canal que o Senhor deixou na terra para que todos possam reconhecer que Jesus Cristo é o pão da vida. Oh Jesus, fica conosco. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa descendência e que a glória do Teu nome seja reconhecida em toda a terra. Oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.